Olá pessoal, tudo bom? Professor Matheus aqui novamente com vocês e hoje a gente vai falar sobre o método de divisão de Brio-Ruffini, tá? Ele também é conhecido como o dispositivo prático de Brio-Ruffini, que nada mais é do que uma técnica para que a gente possa dividir, tá? Um polinômio por um binômio do primeiro grau. De que forma? Da forma x menos a ou x mais a, certo? Então a gente vai aprender como fazer a divisão por esses elementos aqui, que são binômios do primeiro grau, tudo bem? Bem, tá, Matheus, mas aonde que vem aí essa questão desses binômios, né, do primeiro grau? Esses binômios aí, nada mais do que são o que? Maneiras da gente representar o meu polinômio, tá? De uma maneira fatorada. Assim como eu posso pegar um número, tá? Por exemplo, se eu pegar o 16 e querer fatorar ele, querer escrever esse número como uma multiplicação de outros fatores, tá? Então, por exemplo, a gente pode reescrever o 16 como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, né? Assim como eu posso reescrever o 16 como 4 vezes 4, é outra possibilidade, tá? A gente pode reescrever um polinômio utilizando binômios do primeiro grau dessa forma aqui, tá? E quando a gente faz isso, tá? Pelo teorema de D'Alembert, ele garante para nós que se ele pode ser reescrito por um binômio desse jeito aqui, significa que o número que vai acompanhar a minha letra x é uma das raízes daquele polinômio, tá? Então, mas por que a gente pode falar que é uma das raízes, Matheus? Como que a gente faz para encontrar a raiz de um polinômio? A gente tem que igualar a zero, ok? Então, vamos pegar aqui, eu tenho que o meu q de x é x menos a. Vamos igualar a zero o meu q de x. Então, eu vou pegar x menos a e igual a zero. A gente quer descobrir para qual valor de x vai me resultar em zero. Basta fazer o quê? Pego o a, passo para lá. Então, o meu x é igual a A. Tudo bem? Então, por isso que eu posso garantir que se esses caras são fatores do meu polinômio, então significa que os números que acompanham os x são raízes. Só que a gente tem que tomar um sério cuidado, que é qual? Se eu tenho uma representação da forma x menos a, qual é a raiz? É A. E se eu tiver x mais a igual a zero? Qual é a raiz aqui? X igual a menos a. Então, notem que se eu tenho a representação do binômio com mais, a minha raiz ela é negativa. Se eu tenho a representação com menos, a minha raiz ela vai passar a ser positiva. Tudo bem? Por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Porque isso vai ser importante quando a gente vier aqui, para o método de Brio-Ruffini, tá? Por quê? Vamos lá. Dado o nosso polinômio p de x, a1xn mais a2xn menos 1 mais an menos 1x mais an, tá? Observem que os meus a1, a2, an menos 1 e an, eles são os meus coeficientes do meu polinômio, tá? Para quem não lembra, coeficientes são os números que acompanham as letras x em um polinômio, tá? Ou são os números que acompanham a nossa variável, ou seja, se for um polinômio que usa y no lugar de x, então serão os números que vão acompanhar o y. Se for um polinômio que utilize a letra b, então serão os elementos, os números que acompanham as letras b, ok? Então essa é a primeira coisa, certo?
Observem que o nosso Q de x é o nosso binômio, tá? Onde a gente está sugerindo que se eu escrever isso daqui, o que nós vamos ter? Que esse cara aqui é uma das raízes. Então vamos lá. Quando a gente vier para a nossa montagem do Briot-Ruffini, tá? O que vai acontecer? Esse A aqui, ele é correspondente ao coeficiente do meu binômio do primeiro grau. Só que é o coeficiente que se encontra sozinho. O coeficiente que está sem letra x. Só que, se ele é menos, aqui fica positivo. Se aqui fosse mais, esse coeficiente seria negativo. Tudo bem? Aqui nós temos a representação dos coeficientes do meu P de x. Ok? Então aqui estão todos os meus coeficientes do meu P de x. Esse A aqui é o nosso coeficiente do Q de x. Certo? E esse R aqui, ó, o que vai ser esse R meu? Esse R aqui vai ser o resto da minha divisão. Ok? Bem, dado isso, vamos fazer aqui um exemplo para ver se a gente consegue entender. E depois eu vou mostrar uma outra técnica que a gente pode usar para fazer a divisão, tá? Que é justamente usando um algoritmo da divisão mesmo, certo? Então vamos lá, ó. Então vamos montar aqui o nosso método do Briot-Ruffini, ok? Vai lá, faz os tracinhos, ok? Então primeiro, ó, meu polinômio P de x, 5x ao cubo menos 2x quadrado mais 3x menos 1. O nosso Q de x, x menos 2. Então observem que aqui é negativo. Consequentemente, o número que a gente vai pôr aqui será positivo. Tá? Vamos agora colocar os nossos coeficientes. Eu vou ter 5 menos 2 mais 3. E o último coeficiente fica aqui. Ok? Bem, arrumamos aqui os nossos coeficientes. Próximo passo, vamos entender um pouquinho como funciona para a gente resolver pelo dispositivo prático de Briot-Ruffini. O meu primeiro coeficiente, eu sempre vou abaixar ele e vou multiplicar pelo meu coeficiente do Q de x. O valor da minha multiplicação eu venho e somo com o próximo coeficiente do P de x. Ok? Então vamos lá, ó. Primeiro passo, abaixa o 5, pego esse valor, multiplico por 2, certo? O resultado a gente vai somar com menos 2. Então vamos colocar esse aqui um pouquinho mais para baixo para a gente deixar os cálculos ali, ó. Então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer 5 vezes 2, 10, mais menos 2. Quanto me dá isso? 8. Agora a gente vai fazer o mesmo processo. 8 vezes 2, 16. 16 mais 3, 19. E por fim, 19 vezes 2, 38. 38 mais menos 1 vai me dar 37. Ok? Então observem que aqui eu tenho um resto de 37. Tá, Mateus, e como que fica agora o meu polinômio depois que eu fiz essa divisão?
Ele era 5x ao cubo menos 2x quadrado mais 3x menos 1. Vamos lá. Isso aqui vai me dar 5x quadrado mais 8x mais 19. Esse é o nosso polinômio depois de ter feito a divisão pelo binômio x menos 2. Tá? Matheus, mas por que é x quadrado aqui e aqui era x ao cubo? Gente, a gente está fazendo uma divisão, tá? De um polinômio de grau 3, ok? O que é grau mesmo? Grau. O que determina o grau do meu polinômio? É o maior expoente que acompanha as variáveis do meu polinômio. Tá? Então, qual é o maior expoente? Aqui é 3. Então significa que esse cara aqui, ele é grau 3. Esse daqui é grau 1. Quando a gente faz a divisão, 3 menos 1 me resulta em 1 grau 2. Ok? Vamos fazer agora a divisão da outra forma, tá? Usando o método do algoritmo da divisão realmente, tá? Então nós vamos fazer aqui 5x ao cubo menos 2x quadrado mais 3x menos 1. Tudo isso dividido por x menos 2. Quando a gente vai fazer pelo algoritmo da divisão, pessoal, a gente tem que pensar de uma outra maneira, tá? Eu tenho que pensar o seguinte, no algoritmo convencional, a gente não faz o valor do quociente vezes o divisor e a gente vem aqui e subtrai. Aqui é a mesma lógica, só que aqui a gente tem que ter a seguinte visão. Eu tenho 5x ao cubo, eu quero sumir com esse x ao cubo daqui. Então eu vou precisar subtrair aqui 5x ao cubo. O restante depois a gente vê, tá? Então vamos lá. Por quanto que eu multiplico x para me dar 5x ao cubo? Eu vou multiplicar por 5x quadrado. 5x quadrado vezes 5x vai me dar 5x ao cubo. 5x quadrado vezes menos 2, menos 10x quadrado. Contudo, nós temos um probleminha aqui, pessoal. Que é qual? Lembram? Eu tenho que fazer a subtração, certo? Então, quando eu faço subtração, eu tenho que mudar o sinal de todo mundo aqui. Então, 5x ao cubo menos 5x ao cubo, cancela. Menos